Estudantes do curso de Engenharia Civil e Produção. Dando continuidade à última aula presencial, onde nós começamos a trabalhar a questão do projeto de pesquisa, o passo a passo para o artigo científico, nós vamos acompanhar através do material de apoio que já foi postado na plataforma Moodle, na unidade 4, que diz respeito à primeira etapa letiva, tem o material Leitura Obrigatória, cujo título é Projeto de Pesquisa. Então, esse material de apoio é fundamental para a atividade avaliativa, para a questão de uma avaliação referente às etapas, e é a base aí para vocês saberem construir um projeto de pesquisa, um trabalho de conclusão de curso, um artigo científico, que é o nosso objetivo agora. Então, esse projeto de pesquisa, nós podemos colocar que ele é um documento fundamental, porque ele faz um planejamento das técnicas, dos procedimentos, e a partir daí nós temos condições de ter um sucesso maior na investigação que nós queremos fazer de alguma área específica. Então, esse projeto de pesquisa é como se fosse um documento aí que tem todas as etapas que eu quero planejar para resolver um problema de pesquisa. Pode ser, então, uma fase que antecede o seu artigo científico, um projeto que você queira apresentar na empresa como uma proposta para melhorar um determinado setor, uma área que você vê como um problema de pesquisa e que tem condições de solucioná-lo. Então, as fases antecedentes à realização do seu artigo científico ou do trabalho de conclusão de curso ou uma monografia é realmente o projeto de pesquisa, onde você faz o planejamento de tudo que você quer utilizar. Então, esse projeto de pesquisa, ele focaliza um determinado problema e nós vamos ter que ter a definição do problema também. Por isso que nós podemos dizer que o projeto de pesquisa, ele tem condições de dar auxílio futuro para a realização de um trabalho de conclusão de curso. Então, ele descreve todos os planos, as fases, os procedimentos no processo de investigação científica. É aconselhável também que a elaboração de um projeto de pesquisa, eu tenho que iniciar ele após eu ter definido qual é o problema de pesquisa que eu pretendo solucionar, e esse problema também ele tem que ser passível de solução. Então, a partir daí, eu tenho que formular esse problema de pesquisa, eu tenho que definir a área que eu gostaria de trabalhar, né? E a identificação desse tema é realmente uma das primeiras questões que surge. Qual é o assunto que eu quero explicar, que eu quero entender? Então, eu vou definir qual é o tema e a partir daí eu vou delimitar esse tema, identificando o meu problema de pesquisa. Então, a decisão dessa escolha do tema para vocês, da área de engenharia civil e produção, que nós chegamos a falar já em sala de aula, né, estimulando aí os alunos que já trabalham, já atuam na área, um problema que eles identificam que gostaria de ser resolvido. Nós já falamos aí da importância de ser um assunto realmente que tenha uma relevância para você, que você tenha interesse. Então, mesmo que você tenha bastante conhecimento daquela área que você identificou o problema de pesquisa, é fundamental também eu buscar os autores que já escreveram algo naquela área que você pretende trabalhar. Então, isso eu vou fazer através de quê? Da pesquisa bibliográfica, do levantamento de literatura, das obras, dos livros, dos e-books que a própria instituição ela disponibiliza através da biblioteca virtual de vocês. O site que nós falamos, por exemplo, o Cielo é um deles, que você consegue acessar gratuitamente todos os artigos científicos em uma determinada área. Então, nesse primeiro momento, eu não vou me preocupar em postar uma quantidade imensa de material que eu tenho para postar para vocês, como eu disse, não. Eu prefiro fazer isso aos poucos, gradativamente, e aí nas aulas presenciais, assim que nós pudermos voltar, nós vamos trabalhar isso melhor com vocês. Porque
porque tem vários materiais aí que eu quero postar e fica sendo como material complementar que vocês podem consultar futuramente. Então, retomando sobre o projeto de pesquisa, eu vou ter, mesmo que eu tenha conhecimento naquela área que eu pretendo trabalhar, é importante consultar outros autores e entra aí a questão da pesquisa científica. Então, ela tem essa fase. Quanto à sua formalização, a fase antecedente, que é como se fosse mesmo um esboço, um projeto. E a fase consolidadora é o que? É o meu artigo científico, é o meu trabalho de conclusão de curso ou uma monografia. Então vamos ver a elaboração do projeto de pesquisa. A partir do momento que eu consegui elaborar esse projeto de pesquisa, eu parti dos pressupostos que eu já identifiquei o meu problema. Então, a partir daí, eu defini o problema de pesquisa e eu posso estruturar todo o projeto de pesquisa. Se eu tivesse que apresentar no meu trabalho ou na minha instituição apenas um projeto de pesquisa, eu posso adotar uma capa, uma folha de rosto, um sumário que tem as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas na verdade a instituição de ensino superior ela pode adaptar esse modelo. Se ela quer usar, por exemplo, a fonte 11, se é Times ou Arial, então ela vai adotar esse modelo próprio para cada instituição baseada nas normas da ABNT. Nesse projeto eu posso fazer ele simples, onde se eu fosse fazer apenas o projeto eu ia colocar a introdução e colocar como esses itens 1.1 o problema de pesquisa, o 1.2 eu ia desenvolver a hipótese, 1.3 os objetivos, no caso eu tenho um objetivo geral e 2 ou 3 objetivos específicos. A justificativa seria 1.4. Então, no item 2 do meu projeto, eu vou colocar o referencial teórico, o item 3 a metodologia, o 4 as referências. Essas referências podem ser baseadas em livros, em artigos científicos e eu posso também colocar o meu cronograma de execução. Se eu tiver algum custo também, não é obrigatório, mas eu posso colocar algum custo que eu tenho durante a questão do projeto de pesquisa, igual um deslocamento para alguma região, para alguma cidade que eu vou desenvolver o meu projeto, né? O que eu vou gastar em termos de materiais de papelaria. Não é obrigatório esses custos, mas podem ser inseridos também. Então, a estrutura ficaria dessa forma. Em termos didáticos, essa introdução ela estaria separada pelos itens 1.1 até 1.4 para poder ter um entendimento melhor. Então, aqui eu coloquei o item 1 da introdução, como eu disse, ele foi subdividido em 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. No entanto, se eu estiver fazendo um artigo científico, um relatório de pesquisa em administração, um relatório de pesquisa na área de engenharia de produção, engenharia civil, ou um trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, ou a monografia, então esses itens eles iam aparecer de maneira corrida, ou seja, eu não preciso de colocar eles aí pontuando 1.1, 1.2, eu ia colocar em forma de parágrafo corrido. Um parágrafo eu coloco o problema de pesquisa, no outro a hipótese, que não é obrigatória, mas eu estou dizendo para vocês terem um conhecimento. No outro parágrafo eu coloco os objetivos e a justificativa. Então, para eu fazer isso direto, como vocês vão fazer no artigo científico, não é necessário eu fazer essa subdivisão colocando 1.1 até 1.4. Eu posso colocar tudo isso em parágrafos dentro do meu item 1 de introdução. Ok? Então, o que seria a introdução do meu projeto, do meu artigo científico? Essa introdução, ela envolve o problema de pesquisa. Então, eu vou mostrar para o leitor, eu vou apresentar o assunto,
esse assunto tem que estar delimitado. A partir da introdução já pode ocorrer as citações que vão aparecer ou diretas ou indiretas. Todos os autores que foram citados nesse trabalho, ele vai constar lá nas minhas referências. Pode ser obras, pode, né, os livros ou os artigos científicos ou outros trabalhos desse cunho científico. Então, para eu escrever a introdução, eu também tenho que ter aí um mínimo de compreensão de quê? Da literatura básica sobre o tema. Então, eu posso atuar numa área de engenharia civil ou de produção que eu já tenho um amplo conhecimento, anos de experiência, mas não tem como eu fazer um trabalho que seja apenas com o conhecimento que eu tenho. Eu tenho que buscar outros autores, quais foram os autores que já realizaram estudos nessa área. Então, vou ter que ter o conhecimento dessa literatura básica também sobre o tema. E aí eu dou uma importância maior, porque o tema, quando eu identifico ele, o assunto, ele é grande, ele é amplo, mas daí esse tema, primeira coisa, eu tenho que ter interesse nele. E aí eu tenho que chegar ao objeto que eu quero trabalhar. Exatamente esse objeto que eu quero trabalhar é o problema de pesquisa que foi identificado. Então, eu vou definir esse problema de pesquisa. Daí, definindo o projeto de pesquisa, eu delimitei esse tema, que é um assunto grande, e vou criar o título para o meu trabalho. Então, a definição do problema de pesquisa, ela é primordial. E o que é esse problema? É aquilo que eu busco investigar. Está dentro de uma situação que eu considero problemática, eu tenho dúvida, eu preciso ter uma solução. E para isso eu tenho que ter um conhecimento mínimo do tema. Então, não é raro encontrar alunos, estudantes de curso de graduação que tenham dificuldade na formulação do problema científico, não. Então, ele quer escrever, ele deseja escrever sobre um determinado assunto, mas é comum ele ter dificuldade para fechar isso, para amarrar esse problema de pesquisa no qual depende o seu trabalho. Pode ser um artigo, pode ser uma monografia, pode ser um trabalho de conclusão de curso, que vai ser o caso de vocês no final dos cursos de engenharia. A elaboração do problema de pesquisa também, ela deve ser bem clara, né, a partir do momento que você fez as revisões de literatura, e ele pode ser formulado tanto na forma de problema, tanto na forma de pergunta, aliás, ou não. Então, vai depender aí do ponto de vista do autor, de quem está elaborando. O problema de pesquisa tem determinados autores que preferem que não esteja na forma de pergunta. A formulação do problema de pesquisa, ela pode estar na forma de pergunta ou não. Então, eu tenho, por exemplo, um tema. Esse tema ele é bastante amplo. Exemplo, acidentes de trabalho. Eu posso, nesse tema amplo, definir um problema de pesquisa que vai gerar o título do meu artigo, que é como reduzir o índice de acidente de trabalho na construção civil. Para o curso de engenharia civil, alguns alunos aí que vão fechar o artigo científico, que vão pensar em começar a trabalhar, eles gostariam de saber como que ele pode reduzir esses índices que ainda são bastante elevados na construção civil. Então, esse é um problema de pesquisa. Cada trabalho, cada artigo, cada trabalho de conclusão de curso, ele tem apenas um problema de pesquisa. Porque se eu colocar mais de um problema de pesquisa, subentende que eu vou ter que ter mais de um trabalho para resolver. E a partir daí, eu posso também colocar em que ramo da indústria há ocorrência de maior índice de acidente de trabalho. Então, é um outro problema de pesquisa que foi identificado, que eu busco solução. Aí, no caso, o meu trabalho, ele só vai ter esse problema aí. Então, o que eu estou mostrando? Que dentro de um tema amplo, esse tema amplo chama-se tema, que é o quê? Acidente de trabalho. Eu consigo identificar
um problema de pesquisa, que é o A, como reduzir os índices de acidente de trabalho na construção civil. Se eu quiser fazer um outro problema nessa área de acidente de trabalho, eu consigo identificar em que ramo da indústria há a ocorrência do maior índice de acidente de trabalho. E ainda um outro grupo, um outro estudante pode ter o interesse em estudar qual a influência dos programas de qualidade total na redução dos acidentes de trabalho, na construção civil, por exemplo, ou na área de engenharia de produção. Então, é um outro problema de pesquisa. Os programas de qualidade total que são implementados na empresa, lá na área de engenharia de produção ou na área de engenharia civil, eles estão realmente tendo influência positiva para reduzir esses acidentes de trabalho? Então, é um outro problema que eu consigo identificar. Veja que interessante, o tema ele é amplo, então nesse tema apenas nesse tema, eu consegui identificar 3 problemas de pesquisa. E daí, com a identificação desse problema, eu vou fazer o quê? Eu vou identificar qual o título que eu quero colocar no meu trabalho. Então, esse título significa o quê? A delimitação desse tema que é amplo. O que é a hipótese? A hipótese ela pode aparecer no trabalho de forma clara ou não vai ser muito clara. Ela não vai ser cobrada na íntegra no trabalho de vocês, por exemplo, no artigo. Quem quiser adotar pode colocar. A hipótese é um problema até para os alunos, é uma dificuldade, na verdade, para os alunos de graduação e até de pós-graduação. Quando se refere à pós-graduação, eu digo um mestrado, um doutorado. Então, a hipótese, para vocês terem conhecimento, não vou cobrar porque não é um projeto, seria só a execução de um artigo, né, que vocês vão fazer futuramente. Mas o artigo, vocês podem colocar a hipótese de forma explícita ou não. O que eu penso como hipótese? A hipótese, ela é uma tentativa de eu dar uma resposta provisória àquele problema de pesquisa que eu identifiquei. Então, eu posso observar aí como uma afirmação. Eu tenho uma resposta provisória para o problema de pesquisa. Eu sei porque os índices de acidente de trabalho, por exemplo, estão muito elevados na construção civil. Eu tenho uma resposta, mas é uma resposta provisória. É uma afirmação temporária. Então, é como se fossem as perguntas aí norteadoras a uma resposta. A hipótese eu deixo ela aí como uma resposta provisória, uma afirmação temporária. Eu posso ter uma afirmação, uma resposta provisória, mas eu de fato só vou saber quando eu aplico a metodologia. Eu posso achar que os índices de acidente de trabalho na construção civil ou na área de engenharia de produção, eles estão ocorrendo porque as pessoas não estão usando os equipamentos necessários. E aí, quando eu testo essa hipótese a partir da metodologia que foi implementada no meu trabalho, eu observo que essa resposta provisória, essa afirmação temporária, ela passa a ser descartada. Então, a hipótese seria isso. Se o problema de pesquisa ele foi formulado sob a forma de pergunta, a orientação, se você for utilizar a hipótese, é que essa hipótese aí, eu posso colocar ela sob a forma de afirmação. Então, a hipótese também, se vocês observarem, eu posso colocar ela como se fosse uma suposição, né? Ou a suposição de algum problema. E eu suponho que os altos índices de acidente de trabalho estão ocorrendo na área de engenharia de produção e de civil. Eu tenho uma suposição, eu tenho uma resposta provisória. Então, a investigação a ser realizada também, ela vai ser realizada de modo que eu consiga confirmar ou então eu vou descartar essa hipótese, essa suposição. Então, podem observar que quando eu escrevo uma hipótese clara no meu trabalho, se eu quero escrever realmente, que é o que eu disse para vocês, eu estou passando
mas a hipótese em si não é obrigatório colocar. Mas se eu for colocar a hipótese, eu vou redigir no capítulo 1, que é referente ao problema de pesquisa. Eu vou colocar na introdução, né? Introdução, o item 1, introdução, vai aparecer o problema de pesquisa, justificativa, os objetivos e a hipótese. Mas a informação de como essa hipótese será testada, ela só é dada no capítulo referente à metodologia. Quando eu adoto uma determinada metodologia, eu não sei se eu vou fazer um tipo de pesquisa que eu vou aplicar questionário, uma pesquisa de campo, se eu vou fazer uma entrevista, de fato eu obtive os resultados. Então, na metodologia, que ela vai ser testada se essa hipótese, se essa suposição dessa resposta provisória para o meu problema, se é aquilo mesmo que eu imaginava ou não. A partir daí, nós vamos ver os objetivos também. Esses objetivos, eles devem ser descritos após eu ter formulado meu problema de pesquisa. Ou seja, os objetivos referem-se à parte de como você vai alcançar, quais as metas que você, na verdade, pretende alcançar. Uma coisa importante da gente colocar, de nós colocarmos aqui, é que esse objetivo eu vou ter ele como um objetivo geral apenas. E esses objetivos vão ser usados com o verbo no infinitivo, por exemplo, compreender, analisar, verificar. Então eu tenho um objetivo geral e vou ter 2 ou 3 ou 4 objetivos específicos. O importante é o autor também do artigo científico, ou se fosse o caso um projeto, ele tem que colocar a quantidade de objetivos específicos que realmente ele consiga alcançar essa meta. Então não adianta eu colocar ali 8 objetivos específicos se eu de fato não consigo, por exemplo, provar todos esses objetivos. Então, eles devem ser descritos após a formulação do problema, são as metas, os resultados que eu pretendo alcançar. Como eu disse, eles vão ser redigidos com verbo no infinitivo, igual propor, analisar, explicar, né? E a partir daí, nós podemos detalhar melhor cada objetivo. Então, eu tenho, por exemplo, os objetivos, todas as metas que eu pretendo alcançar. Eu posso colocar um exemplo. Os objetivos podem ser divididos no objetivo geral, nós podemos voltar um pouco aqui, ele vai dizer a respeito do tema como um todo. Então, o objetivo geral refere-se à questão central do tema. E aí, ao mesmo tempo, ele vai articular com os objetivos que são específicos, ou seja, que se refere aos chamados pormenores a respeito do tema, a respeito do assunto. Então, eu tenho, por exemplo, um trabalho que ele coloca como objetivo geral levantar o nível de ansiedade em uma amostra de alunos do curso de uma instituição de ensino superior, uma universidade. Eu quero levantar qual é o nível de ansiedade, de possíveis desencadeadores de pânico que estão ocorrendo nos alunos do curso de uma instituição particular. Esse é o meu objetivo geral. Quais seriam os objetivos específicos? Levantar, então, quais são os tipos de medos mais frequentes que esses alunos têm, que estão desencadeando esse pânico, essa ansiedade. Identificar alguns tipos de eventos vitais que poderão desencadear a ansiedade, o estresse, o pânico. Então aí eu estou trabalhando o quê? Os objetivos específicos, onde esses objetivos específicos, eles se ligam aos detalhes, aos pormenores sobre o tema, sobre o assunto, de forma específica. Já o geral não, ele está ligado à questão central. Olha, eu quero saber por que os alunos do curso de engenharia de produção civil de uma universidade particular, eles estão tendo um nível de ansiedade muito elevado, ok? Então, esse seria o objetivo geral.